Alguma vez, você já se perguntou por que certas pessoas parecem carregar um enigma nos olhos, como se escondessem ali um portal para universos que ninguém mais consegue acessar? Pense naquele instante em que você cruza o olhar de um desconhecido na rua e sente um calafrio inexplicável, ou naquela sensação de intimidade silenciosa quando alguém te encara por mais de alguns segundos. Pode até soar estranho, mas existe um mistério profundo por trás do jeito como nossos olhos capturam e devolvem a luz do mundo. Não é apenas uma característica biológica, nem simples herança de família. Existe um simbolismo ancestral que envolve o olhar, e por trás de cada cor, de cada nuance, de cada brilho, esconde-se um segredo que talvez ninguém nunca tenha ousado te contar de verdade. Imagine-se criança, diante do espelho pela primeira vez, tentando decifrar o próprio reflexo. Talvez você tenha reparado na cor dos seus olhos, no modo como eles mudam conforme a luz do ambiente, na profundidade que parece crescer à medida que você se observa. Desde cedo, a humanidade carrega perguntas sobre o que, afinal, os olhos revelam e o que escondem. Artistas, poetas, sábios de tradições antigas, todos, em algum momento, se renderam ao mistério desse espelho íntimo. Existem histórias que atravessam gerações sobre olhos que veem o que ninguém vê, sobre cores raras que seriam sinal de dons ocultos ou mesmo de maldições secretas. E por mais que a ciência tente resumir tudo à genética, há perguntas que ela ainda não foi capaz de responder plenamente. Por que nos sentimos tão expostos, tão lidos, tão vulneráveis, diante de um olhar que parece decifrar o que escondemos até de nós mesmos? Você já notou que, em toda grande obra de arte, os olhos são a última fronteira do mistério? De Mona Lisa ao cinema moderno, sempre há aquele detalhe perturbador. Um olhar que acompanha, desafia, interroga. Não é por acaso que as lendas urbanas e os mitos antigos se dedicaram tanto a contar histórias de olhos encantados, olhos de feiticeira, olhos de mensageiros, olhos de quem já viu o outro lado da vida. Dizem que em certas tribos antigas, a cor dos olhos determinava até o destino da pessoa. Azul para quem carrega o vento, verde para os que falam com a terra, castanho para os guardiões do fogo ancestral. Essas narrativas podem parecer fantasia, mas será mesmo que tudo é invenção? E se parte desse conhecimento tivesse se perdido, ficando apenas como um sussurro na sua intuição, esperando ser relembrado quando você encara o próprio reflexo sem desviar? Há quem diga que os olhos são os espelhos da alma, mas poucos se arriscam a olhar de verdade para o que vem refletido ali. O mais curioso é que entre bilhões de seres humanos, nenhum par de olhos é igual ao outro. As combinações são infinitas, como se cada olhar fosse uma digital do inconsciente, uma senha secreta para camadas da sua história que você mesmo talvez nunca tenha acessado. Sabe aquele momento em que, ao olhar nos olhos de alguém, você sente um desconforto estranho, uma mistura de desejo e medo? Talvez seja seu inconsciente tentando decifrar sinais antigos, marcas profundas, mensagens que ultrapassam o tempo e a lógica racional. O próprio Carl Jung, mestre da psicologia profunda, afirmava que nada no ser humano é apenas um detalhe. Cada traço, cada cor, cada nuance pode ser uma porta de entrada para revelações que mudam a sua percepção sobre si mesmo. Se tudo isso te soa exagerado, faça um teste simples. Pare diante de um espelho, olhe nos seus próprios olhos por alguns minutos e tente não pensar em nada além da cor que você vê. Quantas lembranças, sensações e perguntas começam a surgir? Você sente a presença de histórias antigas, emoções mal resolvidas, sonhos esquecidos? É quase impossível permanecer ali por muito tempo sem ser tomado por uma estranha sensação de estar diante de algo maior do que a própria aparência. Poucos ousam esse exercício, porque no fundo temem descobrir segredos que prefeririam não saber. Mas é justamente nesse ponto que o mistério começa a se revelar. E se a cor dos seus olhos fosse, na verdade, um convite do inconsciente para você desvendar aquilo que nunca teve coragem de encarar? Hoje, te convido a entrar comigo nessa travessia. Juntos, vamos decifrar o que a cor dos seus olhos pode estar tentando te contar desde sempre. Não se trata de superstição, nem de mágica barata. O que você vai ouvir aqui é fruto de uma jornada simbólica, psicológica e profunda, inspirada pelos ensinamentos de Jung e por antigos saberes guardados nas entrelinhas da humanidade. Só quem ficar até o final vai entender por que, depois deste vídeo, olhar para o espelho nunca mais será um gesto inocente.
Pronto para descobrir o segredo que só seus olhos sabem? Às vezes, a gente esquece que o olhar é o primeiro idioma que aprendemos. Antes mesmo de saber falar, já buscamos significado na expressão dos olhos de quem nos cerca. Talvez por isso, muitos adultos carregam memórias quase invisíveis de momentos em que sentiram vergonha, medo ou orgulho só pelo jeito como alguém os olhou. Tem gente que nunca mais esquece o olhar de reprovação da mãe na infância, ou o brilho de aceitação nos olhos de um amigo raro. Mas o que quase ninguém percebe é que por trás de cada cor de íris existe uma espécie de senha inconsciente, uma mensagem cifrada entre o corpo e a alma. Jung dizia que os olhos são espelhos do self, e que até mesmo a tonalidade pode ser vista como um convite ou uma barreira. Você já se perguntou que parte de você se manifesta no seu próprio olhar? É curioso notar que nas grandes viradas da vida, o que mais marca não é o que se fala, mas como se olha. Uma mãe que, ao ver o filho dar os primeiros passos, carrega nos olhos uma mistura de medo, amor e orgulho que nenhuma palavra seria capaz de traduzir. Um estranho na rua, com olhos claros e frios, pode fazer alguém mudar de calçada sem entender por quê. Olhos escuros podem ser refúgio, mas também esconder tempestades. Você já sentiu desconforto diante de alguém só por causa da intensidade do olhar, mesmo sem entender racionalmente? Não é só imaginação, existe um campo simbólico, quase magnético, em cada encontro de olhares. Histórias de povos antigos contam que xamãs, sacerdotes e curandeiros eram reconhecidos não só pelo saber, mas pelo poder do olhar. Eles acreditavam que certos dons e até certos perigos podiam ser percebidos pelas nuances das íris. Hoje, até na ciência, existe uma linha marginal, ignorada por muitos, que tenta mapear traços emocionais a partir das microvariações de cor e brilho nos olhos. Mas o mistério continua. O que faz com que certas pessoas simplesmente não consigam mentir olhando nos olhos, enquanto outras parecem esconder universos inteiros atrás de um véu? Se você parar para lembrar dos momentos em que foi verdadeiramente visto, talvez perceba que não foram muitos. Existe algo profundamente transformador em ser encarado por alguém que realmente te enxerga. Jung dizia que o inconsciente tem horror ao vazio e se revela nas pequenas fendas do cotidiano, nos gestos, nas palavras não ditas, mas, acima de tudo, no olhar. Não à toa, muitos evitam contato visual quando sentem culpa, vergonha ou medo de exposição. A cor dos seus olhos não é apenas um detalhe biológico, mas parte desse sistema secreto de sinais, códigos e defesas. Pense, se cada olhar carrega uma história, o que será que os seus olhos vêm contando sem que você perceba? Será que a cor deles denuncia desejos, medos ou potências escondidas? E, se existe mesmo uma mensagem oculta ali, você está pronto para decifrá-la? A viagem começa agora. E talvez depois de hoje, até o jeito como você se olha no espelho nunca mais seja o mesmo. O olhar também é campo de batalha. Nos corredores de uma escola, o estudante que sofre bullying sente antes de tudo o peso do olhar dos outros, o riso abafado, o desdém, o julgamento silencioso. No ambiente de trabalho, um chefe pode demonstrar aprovação ou ameaça sem dizer palavra, só pelo jeito de fixar os olhos em você durante uma reunião. Casais apaixonados criam diálogos inteiros só com os olhos, e a ausência de brilho denuncia quando algo se quebrou. Não é à toa que, nos tribunais da vida real, advogados, juízes e testemunhas muitas vezes buscam a verdade olhando nos olhos de quem fala. O corpo pode mentir, as palavras podem ser ensaiadas, mas há quem acredite que os olhos denunciam até aquilo que o dono deles não percebe. E existe também o lado ritualístico do olhar. Em algumas culturas, o primeiro encontro entre mãe e bebê é considerado sagrado, porque é nesse instante que, dizem, as almas se reconhecem pela primeira vez nessa existência. Há ritos de iniciação que exigem que o iniciado olhe nos olhos do ancião, sustentando o peso do mistério sem desviar. Há lendas de povos antigos que proibiam olhar diretamente nos olhos dos xamãs, temendo que um segredo perigoso fosse revelado. Até mesmo em sociedades modernas, a etiqueta ensina: olhar nos olhos é sinal de respeito, mas pode ser visto como desafio ou ameaça dependendo da cultura. Na arte, então, o mistério dos olhos é quase uma obsessão. O retrato é uma tentativa de capturar não só a aparência, mas a essência, o indizível do ser humano.
Pintores, escultores, fotógrafos buscam aquela expressão única que faz o espectador sentir que está diante de algo mais do que uma imagem, um segredo, uma história, uma dor ou esperança codificada na cor, na luz, na sombra dos olhos retratados. O cinema também explora o poder do olhar. Quantos filmes já usaram um close nos olhos para criar suspense, revelar um segredo ou provocar lágrimas? A cor dos olhos ali vira personagem. Por fim, existe a relação entre o olhar e o autoconhecimento. Há quem fuja do espelho, incapaz de sustentar o próprio olhar, temendo aquilo que pode encontrar nas profundezas. Outros procuram nos próprios olhos sinais de força, propósito ou mesmo de destino, como se buscassem uma mensagem do inconsciente esperando ser decifrada. Jung dizia que só enfrenta a própria sombra quem tem coragem de se encarar de verdade. E talvez, no fundo, seja esse o convite oculto na cor dos seus olhos, a chance de enxergar, por alguns instantes, o mistério que te habita. Olhando para trás, é impossível ignorar como a cor dos olhos sempre fascinou e dividiu as civilizações ao longo da história. Basta lembrar das lendas que corriam pelas aldeias antigas. Em alguns povos, crianças de olhos claros eram consideradas portadoras de dons especiais, capazes de enxergar além do visível ou até de prever o futuro. Em outros lugares, olhos muito escuros eram vistos como sinal de poder espiritual, reservados para aqueles escolhidos a guardar os segredos da tribo. Quantas histórias de amor, rivalidade e desconfiança não começaram por um simples detalhe cromático? Você já sentiu, mesmo que por um segundo, aquela dúvida diante de alguém com olhos incomuns? Como se existisse ali um mistério prestes a ser desvendado, uma história que pede para ser ouvida, mas nunca é contada por completo? O cinema, a literatura e as novelas vivem reciclando esse fascínio. Quantas vezes um personagem com olhos marcantes aparece carregando consigo uma aura de segredo, um destino trágico, uma intensidade impossível de ignorar? Pense nas histórias de vampiros, bruxas, heróis e vilões. O olhar sempre é retratado como o portal entre mundos, a pista silenciosa do que ainda vai acontecer. Não é por acaso que muitos espectadores sentem arrepio só de imaginar alguém com olhos de outro mundo. Até mesmo no dia a dia, pais relatam experiências com filhos recém-nascidos, descrevendo aquela sensação estranha de ser observado por olhos antigos, como se houvesse uma sabedoria ancestral ali esperando para despertar. E você, já viveu esse tipo de encontro? Na psicologia profunda, Jung falava sobre os arquétipos do olhar e do espelho. Ele defendia que não apenas olhamos, mas somos olhados pelo inconsciente coletivo, e que, de alguma forma misteriosa, a cor dos olhos acaba atuando como símbolo, canalizando desejos, traumas e potenciais esquecidos. Para algumas pessoas, um simples elogio à cor dos olhos pode ativar memórias longínquas. A avó dizendo que seus olhos lembram os do pai. Um amor de infância que parecia decifrar seu universo com um único olhar. Ou até um desconhecido que por instantes pareceu reconhecer sua alma em meio à multidão. Nesses momentos, a vida comum ganha uma camada extra de significado, como se o ordinário abrisse passagem para o extraordinário. Há quem diga que os olhos coloridos são mais vulneráveis às influências do ambiente, enquanto olhos escuros oferecem proteção natural contra aquilo que não pode ser visto a olho nu. É claro, tudo isso pode soar como superstição, mas por que então ainda nos pegamos desconfiando ou admirando pessoas com olhos de cores raras? O ser humano carrega uma necessidade quase irracional de classificar, rotular, criar mapas do desconhecido. Talvez seja por isso que, mesmo sem perceber, você já julgou ou foi julgado pela cor dos seus olhos. E se for honesto consigo mesmo, talvez lembre de uma ocasião em que se sentiu diferente, excluído ou até especial por conta desse pequeno detalhe. Ao longo do tempo, cientistas tentaram desvendar os mistérios das íris, pigmentação, herança genética, mutações raras. Mas o que nenhuma pesquisa conseguiu apagar é a força simbólica da cor dos olhos no imaginário coletivo. Existem relatos de mães que juram reconhecer seus filhos no meio da multidão apenas pelo brilho específico dos olhos. Casais que se apaixonaram num cruzar de olhares, sentindo uma conexão instantânea, impossível de explicar.
E, entre tantos encontros e desencontros, a pergunta persiste: será que a cor dos seus olhos guarda um segredo só seu? Ou seria apenas mais uma peça no grande quebra-cabeça do inconsciente humano? O próximo passo dessa jornada pode ser a chave para enxergar aquilo que sempre esteve diante dos seus olhos, mas nunca foi percebido de verdade. À medida que crescemos, aprendemos a decifrar o mundo pelos olhos dos outros. No primeiro dia de escola, é pelo olhar dos colegas que descobrimos quem nos aceita e quem nos rejeita, quem nos convida para brincar e quem nos exclui com um simples desvio de atenção. Muitos adultos carregam essas marcas por toda a vida e não percebem como experiências aparentemente banais moldam a forma como se veem diante do espelho. Existe quem tenha aprendido a baixar o olhar diante da autoridade, do medo ou do desejo. Outros, ao contrário, desafiam tudo e todos com um olhar direto, quase incendiário, muitas vezes sem entender de onde vem tanta força ou tanta necessidade de se proteger. Não é apenas comportamento, é uma dança entre alma e corpo, e a cor dos olhos, de um jeito misterioso, faz parte dessa coreografia secreta. Em família, então, a cor dos olhos pode se transformar em símbolo de pertencimento ou diferença. Filhos que herdaram a mesma cor de olhos dos pais sentem, em algum nível, uma ligação quase mística, como se fossem portadores do mesmo segredo. Já os que nasceram com olhos de outra cor, inesperados, às vezes escutam histórias que reforçam a sensação de serem diferentes, histórias que marcam e podem ecoar silenciosamente durante anos. Há relatos de crianças que cresceram se sentindo especiais ou deslocadas só por esse detalhe, e de adultos que, ao se tornarem pais, enxergam nos olhos dos filhos uma chance de reconciliar a própria história. Quantas decisões, desejos e inseguranças não nascem desse jogo silencioso entre cor dos olhos, memória e destino? No universo dos relacionamentos, o olhar sempre ocupa lugar central. Basta um cruzar de olhos para o coração disparar, para a dúvida surgir, para a fantasia se instalar. Existem pessoas que se apaixonam à primeira vista, convencidas de que aquele olhar disse tudo antes mesmo da primeira palavra. Outras se protegem, desviando o olhar sempre que sentem medo de se entregar. Jung escreveu que o verdadeiro encontro acontece quando dois olhares se reconhecem, indo além das máscaras sociais, tocando o inconsciente de forma irremediável. Talvez por isso, tantas histórias de amor começam e terminam em silêncios cheios de significado, nos quais a cor dos olhos vira testemunha muda do que não foi dito. É curioso notar que, em situações de crise ou perigo, instintivamente buscamos o olhar dos outros para saber o que sentir ou como agir. Num acidente, numa discussão, numa notícia inesperada, é comum procurar nos olhos alheios um sinal de segurança ou alerta. Em situações de luto ou perda, o consolo muitas vezes vem mais do olhar empático do que das palavras, pois só quem já experimentou a dor consegue ver o outro de verdade. E, se prestar atenção, vai perceber. Há olhos que acolhem, outros que acusam, alguns que convidam, outros que expulsam. E você, como se sente quando encontra olhos que parecem atravessar todas as suas defesas? A verdade é que a cor dos seus olhos não é apenas um traço estético. Ela influencia, de forma sutil e profunda, o modo como você é percebido e o que você mesmo espera da vida. Talvez por isso tanta gente busca lentes coloridas, cirurgias, filtros digitais, como se mudar a cor do olhar fosse uma forma de reinventar a si mesmo, de experimentar outros papéis, de acessar novas possibilidades. Mas, por mais que a tecnologia avance, nada substitui a sensação única de ser reconhecido ou desafiado pelo próprio olhar natural. A próxima etapa dessa jornada é desvendar o que se esconde atrás do desejo de ser visto, amado ou compreendido, e como a cor dos seus olhos pode ser o fio condutor dessa busca silenciosa. Existe uma estranha força que nos impele a buscar nos olhos dos outros respostas para perguntas que nem sempre ousamos fazer a nós mesmos. Quem nunca procurou um sinal de verdade ou mentira no olhar de alguém amado? Quantas vezes você já desejou que um simples cruzar de olhos fosse capaz de dizer o que a boca hesitou, ou de silenciar dúvidas que a razão não conseguia calar? A cor dos olhos, ao contrário do que muitos pensam, raramente passa despercebida. Em conversas profundas, discussões intensas ou momentos de absoluta vulnerabilidade, é ela que atrai ou repele, conforta ou intimida, abre portas para a intimidade ou ergue muros invisíveis.
Jung dizia que, quando duas pessoas se olham profundamente, há uma fusão entre consciências. Por um breve instante, não existe mais separação. O inconsciente de um reconhece o do outro e toda a construção de máscaras sociais desaba. É nesse encontro que, muitas vezes, uma vida muda de direção. Quantos reencontros familiares, reconciliações inesperadas ou mesmo rupturas definitivas nasceram de um simples olhar sincero? O olhar que acolhe pode curar feridas antigas, assim como o olhar que rejeita pode abrir cicatrizes difíceis de fechar. E o mais impressionante é que, às vezes, tudo isso se revela numa cor específica de olhos, capaz de acionar memórias profundas que escapam ao controle da vontade. A influência simbólica da cor dos olhos se estende até os sonhos, onde o inconsciente se manifesta sem filtros. Não são raros os relatos de pessoas que sonham com olhos de cores nunca vistos e acordam com a sensação de terem recebido uma mensagem cifrada. Em algumas tradições espirituais, sonhar com certos tons de olhos era sinal de transformação iminente, um aviso de que algo precisava ser olhado e integrado à luz da consciência. Seja acordado ou dormindo, o olhar permanece como guardião de mistérios, ponte entre o que se sabe e o que se pressente. No cotidiano, as escolhas que você faz, das amizades ao amor, dos projetos de vida às pequenas decisões diárias, carregam, mesmo que inconscientemente, o peso do olhar. Pessoas que aprenderam a confiar na própria intuição costumam relatar que, diante de situações decisivas, buscaram uma última confirmação nos próprios olhos refletidos no espelho. É como se, em algum nível, só acreditássemos de verdade naquilo que nosso olhar aprova ou acolhe. E para aqueles que evitam o contato visual, resta sempre a sensação de que algo importante ficou por ser dito, percebido, vivido. No fundo, todos buscamos ser vistos de verdade, não apenas olhados, mas enxergados em nossa totalidade. E a cor dos olhos, esse detalhe aparentemente trivial, se revela como uma senha secreta nessa busca interminável por sentido e pertencimento. A cada encontro, desencontro, despedida ou recomeço, os olhos carregam a memória do que foi vivido e o pressentimento do que ainda está por vir. O próximo passo é entender como esse símbolo, presente desde o início dos tempos, pode ajudar você a decifrar não só os outros, mas principalmente a si mesmo. Ao longo da vida, aprendemos a construir defesas invisíveis, pequenos muros emocionais erguidos diante do medo de sermos vistos de verdade. No entanto, por mais habilidoso que você seja ao esconder o que sente, há sempre aquele instante em que um olhar atravessa todas as suas barreiras. Quem nunca ficou desconcertado diante de alguém que parece enxergar além das palavras, captando dores e alegrias que nem mesmo você consegue nomear? Nesses momentos, a cor dos olhos ganha um poder quase mágico, funciona como espelho, denúncia, confissão silenciosa do que está vivo dentro de você. Imagine-se entrando em uma sala cheia de desconhecidos. Mesmo sem trocar uma palavra, o instinto te faz analisar cada rosto, procurar sinais de acolhimento ou perigo nos olhos que cruzam o seu caminho. É como se seu corpo decifrasse em segundos nuances de cor e brilho, buscando identificar aliados, rivais ou até potenciais amores. Já reparou que, muitas vezes, você sente uma atração ou antipatia inexplicável por alguém só pelo olhar? Esse radar emocional é ancestral, vem de um tempo em que a sobrevivência dependia de perceber intenções no silêncio da selva. Jung dizia que carregamos em nós memórias de gerações, e no olhar, essa herança pulsa como um código indecifrável. No ambiente familiar, a cor dos olhos pode se transformar em herança sagrada ou motivo de conflito silencioso. Quantas histórias começam com comparações entre irmãos, elogios a quem herdou os olhos do avô ou pequenas piadas sobre quem nasceu diferente? Muitas vezes, esses detalhes marcam a autoestima de uma criança, criando crenças profundas sobre pertencimento, valor e singularidade. Existem adultos que carregam ainda hoje o peso de nunca terem ouvido um elogio sincero sobre o próprio olhar. Outros cresceram acreditando que seus olhos eram especiais, dotados de algum poder misterioso. E você, qual memória antiga vem à tona quando alguém comenta sobre a cor dos seus olhos? O impacto não para aí. Relações amorosas, amizades e até parcerias profissionais costumam nascer e morrer num cruzar de olhares.
Há relatos de casais que se apaixonaram instantaneamente, convencidos de que já se conheciam de outras vidas só por perceberem uma familiaridade impossível no olhar. Por outro lado, desconfianças, ciúmes e afastamentos também podem ser disparados por aquela sensação incômoda de não confiar nos olhos de alguém. Na arte da sedução, o olhar é arma e abrigo, desafio e convite. Não é raro encontrar pessoas que gastam horas tentando realçar ou até modificar a cor dos próprios olhos, buscando criar uma impressão inesquecível nos encontros mais importantes. E se você acha que tudo isso é exagero, basta lembrar das situações em que o olhar foi a única ponte possível entre mundos separados pela dor, pela distância ou pelo silêncio. Filhos que se despedem dos pais antes de uma cirurgia complicada, amigos que se reencontram depois de anos, estranhos que compartilham uma compaixão muda em meio a tragédias coletivas. Nessas horas, é no olhar que tudo acontece. A cor dos olhos, ali, deixa de ser detalhe estético para se tornar registro emocional, marca registrada da experiência humana. Mas o maior mistério talvez seja aquele que acontece quando estamos a sós, diante do espelho, tentando nos reconhecer além das máscaras diárias. Há quem evite esse confronto, desviando o olhar como quem teme encontrar respostas demais. Outros buscam, nos próprios olhos, um sinal de esperança ou redenção, como se esperassem a confirmação de que tudo ainda pode dar certo. Jung sugeria que o verdadeiro despertar começa quando temos coragem de sustentar nosso olhar sem julgar, sem fugir, aceitando que a cor dos nossos olhos carrega segredos que nenhuma ciência consegue traduzir totalmente. E você, já teve coragem de encarar seus próprios olhos até sentir que algo mudou por dentro? Talvez seja essa a grande provocação. A cor dos seus olhos não está ali por acaso, nem é apenas fruto do acaso biológico. É símbolo, senha, chamada silenciosa do inconsciente, um convite diário a olhar mais fundo, a escutar o que só você pode ouvir e decifrar. No fim das contas, talvez os olhos sejam a última porta para uma verdade que insiste em esperar por você, paciente, do outro lado do espelho. Em algum momento da vida, todo mundo se depara com aquela sensação de estar vivendo no piloto automático, repetindo padrões, acumulando frustrações, sem saber exatamente por que certas portas se abrem e outras permanecem trancadas. É nessas horas, quase sempre inesperadas, que um olhar no espelho pode funcionar como uma chave para a mudança. Não é raro ouvir histórias de quem, ao encarar os próprios olhos, sentiu uma inquietação estranha, uma vontade de fazer diferente, de romper com o passado. Jung afirmava que a consciência desperta quando somos capazes de sustentar o próprio olhar, aceitando tanto a luz quanto as sombras que habitam nosso interior. Pense em todos os momentos em que a vida te obrigou a recomeçar. Um término de relacionamento, a perda de alguém querido, a chegada de um filho, a decisão de mudar de cidade, profissão ou até de círculo social. Em cada um desses pontos de virada, a forma como você se vê e é visto faz toda a diferença. Muitos relatos mostram que, antes de tomar grandes decisões, as pessoas costumam buscar um sinal nos próprios olhos, como se procurassem ali uma resposta silenciosa. A cor dos olhos nesses instantes vira mais do que símbolo, ela se transforma em âncora, lembrete de tudo o que foi vivido, espelho das possibilidades que ainda aguardam do outro lado da coragem. No mundo dos mitos, não faltam histórias de heróis e heroínas que só encontraram seu verdadeiro poder depois de enfrentar o próprio reflexo. Em algumas tradições, a jornada do herói exige um rito de passagem diante do espelho, onde o protagonista precisa reconhecer suas cicatrizes e dons antes de seguir adiante. Quantas vezes você já se sentiu à beira de um abismo interior, com medo de dar o próximo passo? E se eu te dissesse que, em vários relatos, esse salto só acontece depois que a pessoa aceita olhar nos próprios olhos sem desviar, assumindo tudo o que carrega por dentro, até aquilo que ninguém mais jamais verá? O olhar, quando aceito sem julgamento, pode funcionar como um bálsamo. Existem estudos modernos que mostram como o contato visual prolongado, mesmo diante do espelho, pode aliviar sintomas de ansiedade, fortalecer a autoestima e até curar antigas feridas emocionais. Não é por acaso que tantas práticas terapêuticas usam exercícios de olhar para dentro, sugerindo que a verdadeira transformação começa quando ousamos encarar a nós mesmos com honestidade. A cor dos olhos, nesse contexto, vira testemunha e guia. O que ela te lembra?
que histórias, sonhos e esperanças emergem quando você se permite mergulhar nesse abismo azul, verde, castanho ou qualquer que seja o tom que te habita. Talvez você nunca tenha parado para refletir sobre isso, mas, depois de tudo que exploramos até aqui, o convite é claro. Observe a si mesmo, com mais atenção, curiosidade e gentileza. Não se trata de buscar perfeição, mas de reconhecer que até a menor diferença, aquele detalhe cromático que faz dos seus olhos únicos, carrega potencial para te guiar em direção a escolhas mais autênticas, corajosas e alinhadas com o que você realmente é. A cor dos seus olhos não é apenas uma marca genética. Ela é símbolo de quem você foi, de quem é e de quem pode se tornar a partir do momento em que se permite ver e ser visto em profundidade. Há um momento em que tudo muda. Pode ser numa madrugada solitária, diante do espelho embaçado do banheiro ou durante uma conversa silenciosa no banco de um ônibus vazio. Às vezes, a transformação começa quando menos se espera. Basta cruzar o olhar com alguém que, de alguma forma inexplicável, faz a vida inteira ganhar um novo significado. Quem já passou por isso sabe, tem certas pessoas que nos atravessam com o olhar, desarmam nossas defesas, revelam aquilo que mais tentamos esconder. E no fundo, talvez a maior revolução que alguém pode viver é descobrir que não existe nada mais perigoso, nem mais libertador do que ser realmente visto. Os olhos têm esse poder de curar e ferir, de construir pontes e levantar abismos. Pense em todas as vezes que você se sentiu invisível, em festas, reuniões de família, ambientes de trabalho onde sua presença era ignorada. Cada ausência de olhar pesa mais do que 1000 palavras de desprezo. Por outro lado, um simples gesto de reconhecimento, um olhar caloroso, um sorriso compartilhado sem pressa, pode ser suficiente para restaurar a fé na vida. Por trás de cada história de superação, existe alguém que, mesmo sem saber, ofereceu ao outro um espaço seguro para ser enxergado como realmente é. Mas existe também o outro lado da moeda, a dor de ser visto exatamente onde não se queria ser notado. Quantas vezes você já fugiu do olhar alheio por medo de ser desmascarado, de ter sua vulnerabilidade exposta ao mundo? Crescemos aprendendo a vestir máscaras, a esconder cicatrizes, a disfarçar fragilidades. No entanto, é justamente nessas frestas que o olhar encontra passagem. Revela a criança assustada, o adulto cansado, o sonho esquecido atrás do brilho de rotina. A cor dos olhos, nesse contexto, funciona como um código ancestral, um convite à verdade, mesmo quando tudo o que desejamos é permanecer invisíveis. Em cada relação profunda, o olhar estabelece pactos silenciosos. Tem amigos que sabem tudo só de olhar para você, que percebem sua tristeza antes mesmo de você admitir. Tem parceiros que se apaixonam primeiro pelo jeito que você vê o mundo, só depois pelo resto. Tem mães que detectam mentiras com um simples levantar de sobrancelha. O olhar, quando genuíno, constrói intimidade sem precisar de discurso. Por isso, muitos amores acabam quando se perde a coragem de olhar nos olhos, e muitas reconciliações só acontecem depois que se sustenta o olhar, sem medo do que vai surgir ali. Agora pare e pense nas rupturas da vida, términos de relacionamento, afastamentos familiares, amizades que esfriaram. Quase sempre, o começo do fim pode ser percebido antes do último adeus. É aquele desvio sutil de olhar, o incômodo de sustentar a verdade, a ausência de brilho onde antes havia conexão. Da mesma forma, as grandes reconciliações quase nunca acontecem num discurso perfeito, mas num instante em que o olhar reabre o caminho, tímido, vulnerável, porém sincero. O reencontro real exige coragem. De ambos os lados, é preciso se despir de armaduras, deixar a alma aparecer mesmo nas partes que mais assustam. O impacto do olhar ultrapassa as fronteiras da convivência íntima. Na rua, um estranho pode oferecer empatia apenas com o olhar. E em situações de perigo, às vezes tudo o que temos é o aviso silencioso vindo dos olhos atentos de outro ser humano. Nas artes, no teatro, na pintura, diretores e criadores usam o olhar para guiar emoções, manipular expectativas, provocar catarse. Nos tribunais, advogados treinam o olhar para convencer jurados. Na política, líderes estudam os próprios olhos no espelho antes de discursos decisivos.
Por trás de cada ato público existe uma tentativa desesperada de ser visto como legítimo, digno, verdadeiro. Mesmo assim, poucos percebem como essa busca por reconhecimento pode virar uma prisão. Quando vivemos esperando a aprovação do olhar alheio, esquecemos de nos enxergar com gentileza. A dependência do olhar externo cria ansiedade, sentimento de inadequação e medo constante de rejeição. Jung ensinava que só é livre quem aprende a se ver de verdade, quem entende que antes de ser reconhecido pelo mundo, é preciso reconhecer a própria história, os próprios limites, as próprias luzes e sombras. E isso, muitas vezes, só é possível quando se olha para dentro com coragem e honestidade. É curioso como, mesmo em tempos de redes sociais e filtros digitais, ainda nos inquieta a simplicidade de um olhar desarmado. Olhos não mentem, ou ao menos denunciam as mentiras que tentamos contar para nós mesmos. Se você parar para observar, verá que o mundo está cheio de olhos cansados de fingir, olhos que gritam por um pouco de verdade, olhos que procuram abrigo em outros olhos. Talvez a verdadeira revolução seja aceitar que por trás de toda a busca de pertencimento existe uma necessidade universal, a de ser visto, acolhido e amado sem reservas. Por isso, a cor dos seus olhos é mais do que um detalhe genético. Ela é símbolo, convite e lembrete. É a marca do que você carrega, a promessa do que ainda pode ser. Cada vez que você sustenta um olhar sincero, consigo mesmo ou com o outro, abre caminho para o novo, o autêntico, o impossível de ser ignorado. Porque no final, é olhando de verdade que a gente se encontra, se despede, se reinventa e, quem sabe, descobre finalmente o segredo que sempre esteve guardado atrás da própria cor dos olhos. Se existe uma verdade universal capaz de atravessar culturas, línguas e eras, é essa. Os olhos são portais entre mundos. Desde tempos imemoriais, histórias são transmitidas não só por palavras, mas pelo poder de um olhar. Nas tribos ancestrais, anciãos eram escolhidos por sua capacidade de ver além, enxergando o destino escrito nos olhos dos mais jovens. Em algumas tradições, acredita-se que os iniciados em mistérios espirituais recebiam o olhar de fogo, uma espécie de batismo silencioso, capaz de abrir as portas da percepção. Até hoje, certas lendas falam de viajantes que, ao cruzarem fronteiras desconhecidas, eram reconhecidos pelo brilho ou cor incomum dos olhos, sinalizando que carregavam consigo um segredo antigo, uma memória coletiva adormecida à espera de despertar. Na mitologia, o olhar é força criadora e destruidora. Pense nos contos onde o herói só se torna verdadeiramente livre ao encarar o próprio reflexo e aceitar quem é, com luzes e sombras. O mito de Narciso, aquele que se perdeu no reflexo dos próprios olhos, serve como alerta. Fugir do olhar profundo é renunciar à própria essência. Por outro lado, em muitas narrativas de transformação, é justamente ao sustentar o olhar que se atravessa o limiar do medo e se acessa o poder interior. Estudos contemporâneos, influenciados por pesquisadores das ciências humanas, apontam que momentos de crise e renascimento frequentemente estão ligados a episódios marcantes envolvendo o olhar. Uma troca silenciosa de olhares pode redefinir o rumo de uma vida, como se ativasse arquétipos adormecidos, invisíveis ao olhar superficial. No campo do simbolismo, muitos estudiosos descrevem a cor dos olhos como uma espécie de assinatura da alma. Em antigos textos de sabedoria, há relatos de sábios que podiam ler destinos apenas pela tonalidade da íris, associando cada cor a uma linhagem ancestral, um tipo de desafio, uma missão particular. Esses saberes nunca foram codificados em manuais científicos, mas sobrevivem como sussurros nas entrelinhas de velhas histórias, parábolas e até nos contos populares das aldeias mais remotas. De certa forma, ao olharmos para alguém, tocamos não apenas uma individualidade, mas toda uma linha de ancestrais, com suas dores, sonhos e esperanças, gravadas no brilho do olhar. É impossível não lembrar dos momentos em que o olhar salvou, libertou ou transformou. Em hospitais, pacientes às vezes encontram esperança nos olhos de médicos ou enfermeiros, mesmo quando todas as previsões são contrárias.
Em situações extremas, guerras, desastres naturais, despedidas, há relatos de pessoas que decidiram lutar, resistir ou perdoar apenas porque viram, no olhar de outro, a centelha da humanidade que parecia perdida. Não são raros os relatos de pais que sentem no olhar dos filhos um chamado à superação, à responsabilidade, à coragem de ser melhor. De todos os vínculos humanos, talvez nenhum seja tão visceral quanto aquele que se constrói sem palavras, no silêncio absoluto de um olhar compreendido. A ciência pode até tentar reduzir a cor dos olhos a uma questão de pigmentos, genes e mutações. Mas todos sabemos, intuitivamente, que há algo que escapa às equações. Quantas vezes você já se sentiu atraído ou repelido por alguém antes mesmo de trocar uma palavra? Quantas oportunidades, decisões ou renascimentos surgiram depois de um simples cruzar de olhares? Pesquisadores do comportamento humano já demonstraram que a maior parte da comunicação entre pessoas acontece sem palavras, é energia, intenção, emoção, tudo transmitido na rapidez de um piscar de olhos. E talvez, se formos sinceros, admitiremos, os maiores aprendizados, as maiores verdades são aqueles que sentimos no corpo inteiro quando alguém nos vê de verdade. Agora imagine que, entre todas as pessoas do planeta, só você possui exatamente essa cor de olhos, esse tom, esse jeito de brilhar ou de se esconder. Pode parecer um detalhe, mas para os grandes iniciados de tradições antigas, cada olhar é uma senha para portas únicas, experiências só suas. Talvez seja por isso que, em rituais de passagem, antes de receber um novo nome ou um novo destino, o iniciado tem que olhar profundamente nos próprios olhos e aceitar tudo o que vê: a luz, a sombra, o medo, a coragem. Quem foge desse encontro vive à margem do próprio potencial, repetindo histórias antigas, ouvindo vozes do passado que nunca chegam ao fim. E você, já ousou perguntar ao espelho qual verdade seus olhos insistem em guardar? Já tentou sustentar o olhar até sentir que está diante de um portal, pronto para atravessar a próxima etapa da sua jornada? Não é tarefa fácil. Muitas pessoas desistem antes de chegar ao fundo, distraídas por julgamentos, inseguranças ou lembranças desconfortáveis. Mas, segundo antigos relatos, é só quando aceitamos sustentar o olhar, sem fugir, sem julgar, sem desejar ser outro, que começamos a experimentar a verdadeira liberdade de ser quem somos. Jung dizia que o inconsciente fala conosco através de imagens e símbolos, e que o olhar é o mais poderoso de todos eles. Ele via na cor dos olhos um lembrete de que cada pessoa carrega um universo próprio, pronto para ser explorado se houver coragem para mergulhar. Para alguns, os olhos são o começo de uma nova história. Para outros, o ponto final de um ciclo que se repete há gerações. Mas, para todos, existe sempre o convite: olhar para dentro, reconhecer o que ainda não foi dito, dar voz ao que se esconde atrás da cor dos próprios olhos. No final das contas, talvez a missão dos seus olhos não seja apenas enxergar o mundo, mas permitir que o mundo enxergue você como você realmente é. Quem aceita esse desafio descobre que não existe máscara capaz de resistir à luz de um olhar honesto. O caminho da autenticidade começa por sustentar a própria verdade, mesmo que ela seja desconfortável, imperfeita, humana. Porque só assim, entre encontros e desencontros, olhares trocados e silêncios respeitados, é que nascem as transformações que mudam vidas de verdade. Portanto, se alguma dúvida ainda te acompanha, faça hoje o exercício de olhar para si mesmo com mais compaixão. Pergunte ao espelho: o que meus olhos querem me dizer? Que histórias, que feridas, que potências habitam por trás desse brilho único? E se por acaso sentir medo, lembre-se, toda a transformação genuína nasce de um olhar profundo, sustentado até o fim. Você não está sozinho nessa busca. Há milhões de pessoas tentando se reconhecer nas próprias sombras e luzes. Mas só você pode atravessar o portal que se abre toda vez que ousa encarar a verdade dos seus olhos. O segredo, no fim, nunca esteve escondido do mundo, mas de você mesmo. A cor dos seus olhos é a senha, o olhar a porta, e a jornada só pode ser feita de dentro para fora.
Quem se atreve a atravessar descobre que o que mais procurava fora sempre esteve ali, refletido, silencioso, paciente, à espera do momento em que você, finalmente, decide se enxergar por inteiro.